Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que são os decorators em Python e para que eles servem. Qual é a utilidade desse tipo de funcionalidade aí que a gente tem com Python. Veja só, quando a gente está trabalhando com funções e a gente tem várias funções escritas no nosso código, vamos supor que a gente tem um algoritmo complexo, uma biblioteca, e a gente tem uma função lá fazendo um determinado tipo de ação, mas a gente quer alterar uma função em específico, a gente quer fazer uma modificação nessa função. E a gente não quer modificar as demais funções que estão, porventura, sendo utilizadas em outra parte do código. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente utilizar o decorators, por exemplo. Então, para a gente chegar nessa ideia, isso aqui é um conceito avançado da linguagem Python, a gente vai começar aqui fazendo uma breve revisão, uma breve análise das funções, né, como as funções trabalham, só para a gente chegar nesse raciocínio depois de utilização dos decorators com Python. Esses decoradores eles podem ser utilizados em funções, em classes, pode ser utilizado em métodos, em vários tipos de objetos aqui dentro da linguagem Python. Não necessariamente eu devo usar os decorators apenas em funções, mas aqui a gente vai fazer um exemplo em funções, né? Vamos dizer assim, do paradigma procedural. Então vamos começar aqui com uma função def, vou chamar de func1, ou seja, função 1, vou botar só fun1, para simplificar. Então essa função 1 ela vai fazer o quê? Ela vai simplesmente botar um print função 1. Tudo bem, isso aqui é uma declaração comum de uma função, né? Lembrando da indentação, isso aqui é tudo básico. Se você não conhece o Python básico, eu tenho um curso gratuito de Python, tem um link aí embaixo para você fazer a inscrição, e o curso tem um pouco mais de 5 horas e vai fornecer para você uma visão interessante dos fundamentos da linguagem Python. Então voltando para cá, a gente vai fazer o seguinte, eu vou agora colocar fun1, abrir e fechar parênteses. Atenção aqui comigo. Veja só, se eu fizer isso e executar, eu venho para cá, né, normalmente com o resultado da minha função. O processamento da minha função é exatamente printar na tela essa string aqui. Note que eu tive que fazer a abertura e o fechamento desses parênteses. Se eu apagar isso e agora rodar desse jeito, o que acontece? Olha, nada acontece. Tá vendo? Nada acontece. Se eu colocar agora aqui um print, abrir e fechar parênteses, né, e rodar mais uma vez, olha só o que aparece aqui. Aparece que temos uma função com esse nome armazenado nessa posição de memória. Então isso aqui é um objeto do tipo função que eu printei na tela apenas o objeto em si. Eu não fiz tipo a chamada da função. Porque quando eu quero chamar uma função, eu faço o quê? Eu abro e fecho parênteses. Atenção a isso. Então aqui é uma chamada da função. Do jeito que eu estava fazendo antes, eu estava só plotando o objeto função em si. Que é isso? Tudo em Python, como a gente já sabe, é um objeto. Então aqui eu estava plotando um objeto, e agora eu estou plotando não mais o objeto, estou chamando, né, esse objeto função que vai printar na tela isso aqui para mim. Então vamos agora executar. Pronto, aqui ó, função 1. Bem interessante, né? Eu printei naturalmente. Eu posso apagar aqui também e a gente já sabe que vai dar a função 1. Só para você saber, eu estou aqui com a IDE Spider. Se você baixar a Anaconda, já vai vir aqui com Spider. Eu gosto dessa IDE porque ela é muito parecida com o ambiente de programação do MATLAB ou MATLAB. Se você já sabe programar em MATLAB, esse ambiente é muito semelhante. Então, eu gosto de usar bastante. Então, voltando para cá, veja só. Eu agora vou criar uma função 2. Vou chamar fun2, parênteses, vou dar um Enter. Vou colocar nessa função um argumento que eu vou chamar de f, atenção a isso agora, e esse f eu vou abrir e fechar parênteses, ou seja, eu vou estar chamando esse objeto que está entrando aqui como se ele fosse, né, uma função. Veja que o raciocínio que eu estou colocando aqui, eu estou obrigatoriamente imaginando que algo que vai entrar nesse argumento de função da fun2, né, é uma função, porque eu estou chamando essa função dessa forma ao abrir e fechar parênteses. Atenção, essa observação é importante. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu chegar aqui e colocar fun2, abrir e fechar parênteses, e agora, por exemplo, adicionar essa função 1 aqui, olha que eu posso fazer uma coisa dessa tranquilamente, vou até comentar essa parte. E se eu executar essa função, olha o que acontece. Veja que interessante. Eu estou, então, com uma função que tem um argumento que é outra função, e essa função, esse objeto funcional que está entrando aqui, ele vai ser chamado porque eu estou abrindo e fechando parênteses dessa forma. Bem interessante isso, né? Mas deixa eu explicar com mais cuidado o que está acontecendo aqui. Eu estou chamando a função f2. A f2 ela entra outra função, que essa função, por sua vez, é função 1. Que função 1 tem essa funcionalidade, né, que é printar na tela a função 1, e isso vai ser executado uma vez que eu fiz essa parte daqui, ó.
uma vez que eu peguei essa função, que está de maneira geral, e eu chamei ela abrindo e fechando parênteses. E atenção agora, devido a essa possibilidade de eu trabalhar com funções onde os argumentos dessas funções são outras funções, isso vai permitir eu utilizar esse conceito aqui de decorator. Então tudo bem, isso aqui você já entendeu. Agora veja só o que eu vou fazer. Vamos agora pegar aqui, vou pegar x como sendo uma variável qualquer e vou atribuir x a fun, que é a função. Vou fazer apenas isso. Veja que eu não estou abrindo e fechando parênteses, eu vou apagar. Só vou deixar desse jeito. E agora eu vou executar. Veja, ao executar, essa minha variável x agora é um objeto do tipo função. Veja que se eu colocar x enter, olha o que aparece. Aparece uma função, né, um objeto do tipo função aqui, só para a gente ter essa referenciação que eu estou agora com x. Se eu pegar x, colocar aqui, ó, x, abrir e fechar parênteses e apertar enter, o que é que vai acontecer? Imagine aí. Vai dar um erro, vai funcionar, vai fazer o quê? Vou dar um enter, veja só. Olha aí que interessante, apareceu um F1. Tá vendo? Tudo isso que eu fiz aqui, olha, ele, se você perceber de maneira sutil, de maneira bem sutil, nada mais é do que exatamente aplicar essa função F2 dentro de F1. Quando eu pego aqui, faço X e abro e fecho parênteses, olha. Toda essa parte é exatamente igual a pegar isso daqui e fazer assim, ó. Fazer fun2 de F1. Pronto. Isso daqui ou isso são exatamente as mesmas coisas. Veja, eu vou até comentar essa parte. Olha aí, saiu função 1. Vou comentar tudo isso e vou descomentar essa e executar. Olha aí, saiu também função 1. Ou seja, eu posso fazer uma atribuição de variáveis, de valores e fazer essa modificação desse jeito, ou eu posso pegar uma função, né, atribuir valor a essa função e fazer um retorno do valor dessa função que eu coloquei de argumento aqui, sendo chamada dessa forma. E essas duas maneiras são equivalentes, como a gente acabou de comprovar. Então guarde bem essas informações e vamos agora para outro conjunto de informações importantes que vão ser úteis para a gente entender como é que funcionam os decorators. Vou agora comentar tudo isso, né? Eu aperto Ctrl, depois aperto o botão 1. Ctrl 1 comenta tudo aqui no Anaconda, então comentei. Vou agora criar uma função aqui para a gente trabalhar nela, que é uma função que dentro dessa função vai conter outra função. Veja só, para não confundir, vamos botar então def, eu vou ter f1, vai ter de argumento essa func aqui, vou botar 2 pontos, enter, aí aqui já temos a indentação, vamos botar agora def, e vamos colocar uma função de empacotamento, que é uma chamada wrapper. Essa daqui é uma função, né, muito utilizada isso aí nos tutoriais, então isso aqui é só para mostrar que é uma função que está empacotada dentro de outra aqui, F1. Essa daqui é a pai, né? Vamos dizer assim. Então agora eu vou declarar essa função wrapper. Essa função vai ter a seguinte característica. Eu vou dar um print, abrir e fechar parênteses e vou colocar aqui, início. E aqui eu vou chamar a função func, que é essa função que eu estou colocando aqui de argumento, eu vou chamar ela nessa parte. Como eu estou chamando essa função aqui nessa parte, eu vou querer chamar já executando ela. Então, para eu chamar já executando essa função, né, não deixar ela aqui como um objeto, a gente viu que temos que abrir e fechar parênteses. Pois bem, agora eu vou dar um print, vou printar aqui, final. Pois bem, basta só isso. Agora eu vou colocar aqui um retorno dessa função. Veja que interessante agora. Esse retorno que eu estou dando aqui, olha, diz respeito a essa função F1. Veja a indentação, né? A indentação aqui diz respeito ao F1. Se eu for dar um retorno com relação a essa função wrapper, ele deveria estar aqui, ó. Return. Ele vem para cá. Nessa posição seria o retorno para essa função wrapper. Mas eu não vou querer colocar o retorno. A intenção é botar um retorno para essa função F1. Então eu vou retornar como função F1 outra função que está empacotada, que é essa daqui, ó. Vou retornar a minha wrapper. Veja que interessante. Então, se eu fizer isso, eu agora vou ter o quê? Eu vou ter uma função que entra como argumento outra função que vai ser utilizada, essa função aqui que vai plotar, né? Vai printar início, depois vai pegar essa função e vai executar ela aqui, vai printar final. Isso por quê? Porque eu estou retornando exatamente essa função. Quando eu faço esse retorno, ele executa tudo isso. Se não tivesse isso aqui retornando, ele não fazia nada, mas eu estou retornando outra função aqui de dentro.
realmente, isso aqui não é tão fácil, isso aqui já é uma parte avançada de Python. Essa parte de decorators não é um conceito básico de Python. Então, se você não estiver entendendo muito bem isso aqui, eu aconselho você a estudar a parte mais básica com Python, a retornar a conceitos mais básicos de funções e datação, enfim. Então, a gente voltando para cá, já temos agora essa função que faz esse empacotamento aqui. Vou agora declarar uma função def igual a f, que vai simplesmente colocar um print de um olá. Print eu vou chamar aqui olá. Pronto. Então, aqui tudo bem. Veja só, tenho duas funções. Eu vou usar agora F1 e dentro de F1 eu vou, deixa eu ajeitar a indentação, dentro de F1 eu vou colocar F. Essa outra função. Vou botar F aqui, ó. Então veja que curioso, ao executar isso, o que é que eu vou ter? Aqui, olha, nada apareceu. Aí eu vou botar um print aqui, só para você ver. Um print. Vamos agora executar isso e visualizar. Olha aí, apareceu, né, que eu tenho uma função do tipo wrapper nesse espaço de memória, nessa posição. Aí você pergunta, por que esse local de função do F1 é do tipo wrapper? Por causa disso, olha, porque ele está retornando isso aqui. Esse retorno é exatamente essa função. Está conseguindo observar? Então, ele retornou, mas eu não executei ainda essa função. Essa função não está sendo executada aqui. Eu posso, para executar essa função, fazer algumas coisas que, no primeiro momento, pode parecer estranho. Veja só, vou comentar isso. Não se assuste aí, mas você vai poder fazer isso. Eu vou botar Ctrl C aqui, Ctrl V. Eu posso chegar aqui, abrir e fechar, agora, parênteses. Se eu abrir e fechar parênteses, isso aqui vai funcionar. Por que vai funcionar? Porque ele pegou essa wrapper como retorno para cá e eu vou executar ela. Eu tenho que executar essa função para ela rodar tudo isso que está aqui dentro. Parece estranho, né? Parece difícil de acompanhar, mas com um pouco de atenção eu sei que você vai conseguir imaginar tudo isso. Vou executar, olha. Então agora funcionou. Início, olá e final. Olá é proveniente dessa função f que vem para cá. E ela foi chamada aqui dentro quando o meu wrapper ele foi chamado também, porque eu abri e fechei esses parênteses daqui. Veja que interessante. Veja que eu também posso remover esses parênteses daqui e já colocar aqui, olha. Se eu abrir e fechar parênteses nessa ponta, aí ele já retorna tudo para mim. Então, eu não precisaria mais abrir e fechar parênteses nessa parte. Eu já poderia botar aqui, ó. Se eu fizer isso, vai dar a mesma coisa que desse modo. Veja só. Tá vendo? Mesmo resultado, porque eu abri e fechei parênteses aqui. Ou seja, eu pedi para ser executada essa função. E eu pedi para ser executada essa função nada mais é do que printar início, printar essa função que entrou aqui como argumento e ela já foi executada desse modo, e depois final dessa parte. Tá entendendo aí, então, a organização do negócio? Essa função aqui eu posso utilizar, o interessante dela, uma coisa como essa, para medir o tempo de processamento dessa função do meio, por exemplo. Eu posso botar um contador temporal aqui, ele dá um start, né, no cronômetro, depois ele vai, executa essa função. Quando essa função acabar, ele executa uma finalização do cronômetro que eu iniciei nessa ponta, por exemplo. Então, com isso, eu sei qual foi o tempo de execução dessa função do meio. Uma lógica como essa pode ser usada, por exemplo, toda vez que eu quero avaliar o tempo de funcionamento de uma determinada função. Aí eu posso fazer esse tipo de lógica. Tá vendo? Inclusive, depois eu vou botar um vídeo aí mostrando esse tipo de exercício para você. Mas voltando para cá, você já entendeu essa estruturação lógica. Tudo certo? Então, com base nessas ideias, é importantíssimo saber disso. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar no próximo vídeo a utilização, né, a conexão de tudo isso com essa ideia de decorators aqui no Python. Tudo ok? Então, guarde aí essas informações e aguardo você no próximo vídeo para a gente finalizar esse conceito de decorators com Python. Até logo!